Então tá, a filosofia surgiu, a filosofia cresceu, e agora? Como a gente estuda tudo isso? Ao decorrer do tempo, os filósofos questionaram desde as coisas mais mundanas até as coisas mais profundas da nossa existência e do universo. Nós realmente existimos? Por que existe algo ao invés de nada? Será que 2 mais 2 é igual a 4 mesmo? Os números existem? Deus existe? O que é felicidade? Como ser feliz? Qual tipo de sistema político funciona? Podemos confiar nos nossos sentidos? O que é verdade? Talvez a única regra da filosofia é que os filósofos gostam de fazer e refazer perguntas, mesmo que não cheguem necessariamente a uma resposta definitiva. São milênios debruçados em cima das grandes questões que compõem a nossa realidade e a lista só tende a aumentar. Para organizar tudo isso, dividimos a filosofia em 3 grandes ramos: metafísica, epistemologia e axiologia. Dentro de cada um desses ramos existem diversas subdivisões, mas visualizando o mapa geral, fica bem mais fácil entender onde se encaixam as subdivisões e como percorrer o caminho. De certo modo, esses ramos conversam entre si, então é difícil imaginar um filósofo que entenda muito de um ramo e ignore completamente os outros. Mesmo assim, é comum que os filósofos se especializem em um ramo ou que sejam atrelados ao ramo em que tiveram mais impacto, ainda que tenham contribuído de alguma forma menos significativa aos outros. Existem os filósofos que exploraram e contribuíram a todo o escopo da filosofia, filósofos que questionaram as divisões e até filósofos que rejeitaram a importância de um ou outro ramo. Vamos entender tudo isso mais detalhadamente. Primeiro, metafísica. Existe uma confusão sobre a origem e o significado do termo. Muitas pessoas definem metafísica como o estudo do que está além da física, além do mundo material, porque meta significa além de ou depois de, e physis significa física, formando além da física. Mas a verdade é que o termo surgiu de uma forma bem mais despretensiosa. Os livros de Aristóteles que tratavam desses temas originalmente não tinham esse nome, mas ficavam nas prateleiras da biblioteca logo depois da seção dos livros de física. Então, quando o bibliógrafo Andrônico de Rhodes catalogou os livros de Aristóteles, ele usou o termo ta metá, ta physica, ou seja, os que estão depois da física. Esse é o ramo mais complexo em relação a uma definição precisa. Antes de ser categorizado como metafísica, Aristóteles chamava esses estudos de filosofia primeira. Podemos dizer que é um ramo que lida com as questões mais abstratas e gerais da filosofia, aquelas grandiosas perguntas que se ocupam com a natureza da existência, como a existência da alma, a existência de Deus, a existência do tempo e do espaço, etc. Assim como questões que surgem a partir delas, tipo, se a alma existe, ela é imortal? E se Deus existe, como ele é? A metafísica estuda a natureza da realidade de uma forma geral. O que isso significa? Que ela não estuda as particularidades do ser como outras áreas, tipo química e biologia, mas estuda o ser enquanto ser, o seu aspecto mais geral. O estudo bastante explorado são as causas, a causa primeira, ou seja, qual foi o pontapé inicial que deu origem a tudo que existe, e a causa final, ou seja, qual o objetivo, o destino de tudo que existe. Em outras palavras, o famoso de onde viemos e para onde vamos. Séculos depois do seu surgimento, Kant ficaria conhecido como o cara que matou a metafísica, mas isso não é exatamente verdade e funciona mais como manchete filosófica do que qualquer coisa. O que aconteceu mesmo é que Kant criticou a metafísica por tratar de um campo de questões nebulosas que carecem de argumentos sólidos e que talvez nunca tenham uma solução. Mesmo assim, a metafísica segue viva e hoje em dia ocupa um lugar importantíssimo no debate filosófico, com perguntas que nunca perderam seu espaço fora e dentro dos meios tradicionais da filosofia, como por exemplo, qual o sentido da vida? E perguntas que ganham cada vez mais protagonismo tanto no debate filosófico quanto na ciência, como por exemplo, temos livre-arbítrio? O segundo ramo, a epistemologia, é o estudo sobre o conhecimento, como podemos saber o que podemos saber, quais as formas certas e erradas de saber. Voltando à questão sobre a existência de Deus, se a posição tomada for o ateísmo, ou seja, Deus não existe, isso entra na metafísica. Agora, se a posição for o agnosticismo, ou seja, que é impossível saber se Deus existe ou não existe, isso é uma posição epistemológica, já que trata do conhecimento e não da existência de Deus em si. Esse, obviamente, é só um exemplo tratando do mesmo tema que mostra onde traçamos uma linha entre a metafísica e a epistemologia. Outras questões famosas que entram aqui são:
O que é verdade? A ciência é o melhor caminho para chegarmos às verdades, ou existem outros caminhos que a ciência jamais conseguirá percorrer? Podemos confiar nos nossos sentidos? Etc. Epistemologia deriva de episteme, que significa conhecimento ou ciência, e logos, que nesse caso significa palavra, discurso, estudo. Em tradução livre seria algo como estudo do conhecimento, mas é muitas vezes chamado de filosofia da ciência. O terceiro ramo, a axiologia, também conhecida como teoria dos valores, trata, como o nome já diz, das coisas para as quais atribuímos algum valor e como atribuímos esse valor. Ela se divide basicamente em duas áreas, ética e estética. Ética é uma palavra um pouco desgastada pelo mau uso. Em suma, ela se ocupa com o estudo e a avaliação da conduta humana, tanto a conduta do ser humano em geral, quanto a autoavaliação de como agimos e como deveríamos agir em relação a nós mesmos e aos outros humanos, em relação às outras espécies e em relação ao planeta Terra. A gente pode dizer que a nossa relação com o universo e os outros planetas ainda não é tão examinada assim, mas graças ao Elon Musk ganhando sozinho da NASA na corrida espacial e uma possível colonização de Marte, deve entrar em pauta daqui a pouco. Questões importantes que impactam diretamente a sociedade têm base na ética. Existe uma forma correta e uma forma errada de agir? E se existe, qual é? Quem definiu? Aqui religiosos e não religiosos divergem fortemente. Não é à toa que se fala tanto nos valores judaico-cristãos, que são imutáveis e vêm de Deus. O mesmo serve para outras religiões de outros lugares do mundo. Ainda que tenham valores que podem ser radicalmente contrários, elas batem na tecla de que esses valores foram definidos pela sua entidade divina e o ser humano deve simplesmente segui-los. Já os não crentes respondem diferentemente à questão: quem define a ética? Alguns dizem que é inata, outros que é construída, alguns dizem que é universal, outros que é cultural e etc. Desde Sócrates, a ética ocupa boa parte do debate filosófico, tendo escolas que se dedicaram especialmente a ela, como o estoicismo, além de grandes nomes como Aristóteles, Platão e Kant, que também foram importantíssimos para o cenário atual desse ramo. A estética é um termo que só foi cunhado no século XVIII por Alexander Gottlieb Baumgarten. Ele define a estética como a ciência do belo e da arte. Obviamente, a filosofia já se ocupava com a estética muito antes, pelo menos desde Platão, ainda que não com esse nome. A estética vai um pouco além da arte e do belo e traz questões que não só nos deparamos no nosso dia a dia, como você provavelmente já refletiu bastante sobre. Sabe quando alguém diz, funk não é arte? Então, por trás disso existe a pergunta, o que é arte? Se uma pessoa gosta de uma obra de arte e a outra não gosta, isso significa que a arte é subjetiva? Totalmente subjetiva? Não existe nada de objetivo na arte? A arte deve ser contextualizada ou é atemporal? Se até hoje apreciamos a poesia de Homero, as pinturas de Van Gogh e as sonatas de Mozart, então o belo independe da época? Se alguém compõe uma música em seu quarto e nunca mostra a ninguém, isso tem valor estético? A estética se ocupa inclusive em examinar se o belo existe como uma entidade que independe de um juízo de valor externo. E finalmente temos algo que nos ajuda na busca pelas respostas, ao invés de só levantar cada vez mais perguntas. A lógica. Ainda que possa ser considerada um quarto ramo da filosofia, a lógica funciona mais como uma espécie de instrumento, usada em todos os ramos como forma de construir argumentos válidos. Aristóteles foi o primeiro autor de um tratado sobre lógica, cujo nome, mesmo que tenha sido dado pelos seus discípulos e não por ele, é organon, que significa justamente instrumento ou ferramenta. Então, recapitulando de uma forma mais simplificada e direta, vamos aproveitar para entender como todos os ramos podem conversar entre si. Metafísica é o estudo da natureza, da realidade de uma forma geral. Grandes questões que tratam das coisas mais intangíveis, como a existência da alma, o que é a consciência e se Deus existe, ficam nesse ramo. A epistemologia é o estudo do conhecimento. Se a metafísica buscava entender a consciência, a alma e suas características, a epistemologia tenta entender por qual meio podemos conhecer a consciência, a alma ou Deus. Pela ciência, pelos sentidos, por algum outro caminho. Em seguida temos a axiologia ou teoria dos valores, que trata das coisas para as quais atribuímos algum valor e como fazemos isso. Ela se divide em ética e estética. Em ética podemos averiguar se os nossos valores morais são imutáveis e estabelecidos por Deus. A estética pode tratar da arte como representação da alma ou do divino, e tudo isso é embasado por meio da lógica e de uma argumentação válida.
No começo pode parecer que isso mais atrapalha do que ajuda, mas não há necessidade de se apegar a nenhum desses termos. Eles vão se acomodando de forma orgânica e natural, servindo para guiar a sua jornada pelo conhecimento filosófico. Se assim como disse Merleau-Ponty, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, então agora temos um mapa do território para explorar tudo o que há de se revelar através das lentes da filosofia.